E tem coisas assim que... Vamos dizer que... Tem habilidades. Habilidades. De fato, eles têm essas habilidades específicas. Eu já vi casos assim, complementando. Se quiser colocar algum detalhe a mais, mas assim, as habilidades de autismo, assim, que não vou ficar citando o nome de ninguém para não expor ninguém, mas assim, eu já vi casos de pessoas assim, com um grau de autismo que tem um desenvolvimento de aprendizagem. Por exemplo, essa pessoa que eu tô falando, ela tem uma filha que também tem autismo e ela não tem uma condição financeira muito favorável, mas assim, a menina, pelo fato dela ter o autismo, não sei por que razão como que isso chega até ela, mas a garota simplesmente ela aprendeu a falar inglês escutando música e fala inglês tranquilamente, extremamente fluente, como se tivesse feito 10 anos de curso de inglês. E a mãe dela, tipo assim, nunca fez curso de nada e aí se ela começar a cantar, ela começa a falar através do canto, o inglês, entendeu? No caso, esse segundo idioma... A mãe também é autista? Não, a filha. Só a filha. Tá. Mas a filha, para ela conseguir falar inglês, ela não é literalmente cantar a música, mas ela fala, a projeção da voz dela é mais articulada pro canto. E aí ela consegue falar qualquer coisa em inglês. Se você passar ali o dia inteiro conversando em inglês, ela fala fluentemente. Mas essa fala dela tem o intuito de comunicar alguma coisa a outra pessoa ou é mais uma coisa internalizada dela? Acho que é internalizado dela. Né? Olha só. É como se ela tivesse aprendido inglês pra ela mesmo, assim, pra dentro do subconsciente dela. Foi o que ele falou da criança que fica falando inglês no consultório, mas na verdade ela não tem comunicação, né? Ela tá só no mundo dela falando. Fala muito bem. Né? Mas não tem esse intuito de comunicar com outra pessoa. Sim. Olha, hoje em dia, assim, se fala muito, né, sobre o que a gente tem por altas habilidades. Pessoas que têm o autismo têm uma maior chance, mas hoje em dia se estuda e são condições separadas. Não é, por exemplo, uma pessoa que tem autismo e tem. Na verdade, são coisas que, assim, não estão juntas. O que acontece é que, às vezes, pessoas que têm o autismo têm maior chance de ter essas altas habilidades, né? E é a menor parte, tá? Assim, é a menor parte dessas pessoas. Não é todo mundo que vai ter, por exemplo, uma oportunidade de ter um autismo nível de suporte 1, que tem completa autonomia, tem altas habilidades e vai conseguir, ser um expoente em alguma área, tá? Porque os prejuízos que o autismo traz, muitas vezes, são muito grandes, né? É uma coisa que a gente não pode achar que é irrelevante diante de algum talento específico que aquela pessoa tem. Agora, é muito interessante quando se tem, porque a gente pode, diante de uma situação que é muito difícil, muito complexa, um ponto-chave, assim, daquela pessoa, né, um ponto forte, a gente pode estimular aquilo. Então, eu acho que isso é muito bacana, porque aqui no Brasil a gente tem uma visão, assim, muito... aquela pessoa ali, ela vai mal em português e matemática na escola, logo ela faz reforço para português e matemática. E às vezes não se vê que aquela pessoa é extremamente talentosa, assim, artisticamente. Sim. Então, talvez valha a pena fazer o português e matemática? Claro, não é para não fazer isso. Mas estimular mais ainda no ponto de vista artístico, porque aquela pessoa talvez consiga se expressar daquela forma, e aí sim, a gente consegue estar trazendo aquela singularidade daquela pessoa com uma coisa mais emergente. Perfeito. Eu penso dessa maneira. Tem algumas crianças, sim, que têm altas habilidades. Agora, não é todo mundo, isso não acontece com todos, né? E nessas situações específicas é interessante que a gente dê uma olhada especial. Então não é todo mundo que tem Não. É uma pequena parcela. É uma pequena parcela de uma parcela não tão porque pequena. existe a tripla excepcionalidade, a dupla, né? Às vezes tem as duas, é autista e TDAH, ou é autista, tem que ele falou, né? Que tem as outras, tem a concomitância de outra. Aí você acaba tratando também, como sintoma, né? Quer dizer, o déficit de atenção, aí você trata o déficit de atenção para que isso não desenvolva... Isso, né? isso. Só para entenderem também, altas habilidades não é um diagnóstico, não
não é uma condição médica, digamos assim, né? O que a gente vê é que muitas... funcionamento, né? Uma forma de funcionamento. Entendi. Por exemplo, são pessoas que funcionam de uma forma diferente. Eu digo isso porque eu fico preocupado porque já chegou, assim, paciente para mim mês passado, né? Olha, minha filha tem altas habilidades, o que eu faço agora? Caramba, como é que... Aí eu conversei, fui tentar entender, assim, a gente não toma coisa por alto, né? Aí consultei, vi a garota, assim, bem, assim, na vida. Olha, acho que tem que reforçar, então, aquilo que ela é muito boa, né? Então... eu acho, assim, que o diagnóstico para altas habilidades, ele é interessante porque existe uma forma de funcionamento realmente diferente. Eu acho que quando essa pessoa tem o autoconhecimento da condição dela, ela tem a resposta para várias dúvidas, várias questões que ela tinha ao longo da vida e que quando você faz o diagnóstico a coisa faz sentido, entendeu? Alguns comportamentos, algumas... Ela consegue entender ela consegue que ela se encontrar. Aquilo. E aí, às vezes, coisas que eram questionamentos até de por que você age dessa forma em determinadas situações. Por que, sabe, você até se isola em algumas situações porque você não se identifica com aquele grupo, com aquela grande maioria. Então, quando você entende da forma que você funciona, você se aceita, é a coisa da autoaceitação. Sim. E começa, assim, até para uma terapia, já leva para um caminho mais diferenciado, porque fazer uma terapia com um terapeuta genérico e fazer com um cara que já é mais direcionado para essa condição, já tem uma outra pegada, né? Então, eu acho que, assim, essa questão do diagnóstico é importante por conta dessas questões, mas, de certa forma, são pessoas que vão vivendo a sua vida, às vezes com altas habilidades em determinadas áreas, se destacam ali e tudo, mas o importante às vezes, é ter um suporte terapêutico por conta de algumas questões, cada um com as suas dificuldades, que às vezes ajudam a pessoa. Acho que às vezes a pessoa que tem altas habilidades, ela fica um pouco mais ansiosa. Existe uma autocobrança com relação a performance. Existe uma dificuldade muitas vezes de estar compartilhando com outros assim as próprias experiências, pode ser. E na verdade, de estar num grupo, por exemplo. Existem alguns comportamentos, tipo a hiperempatia, um senso de justiça. Isso existe de fato. Isso hoje tem sido falado um pouco mais. Era uma questão que eu nunca havia ouvido falar na vida, assim. Nunca ninguém tinha levantado essa discussão, mas faz sentido, assim, faz bastante sentido, porque realmente essas pessoas têm esses comportamentos e que às vezes é isso, abrem margem para você ter um certo... um pouco mais de ansiedade, algumas até mais depressão, por conta de como é que você vai se relacionar com esse mundo e com essas pessoas que têm uma forma de funcionar diferente, né? Então, a tendência é elas se isolarem, não é isso? Normalmente. Às vezes não se encontram em grupos. Porque às vezes você identificar uma pessoa que pense de uma forma parecida é confortável, claro, né? Acalentadora. Porque para não parecer que você está falando uma coisa completamente aleatória e que ninguém está compartilhando na mesma página que você, sabe? Eu acho que quando se fala em grupos, né? Por exemplo, eu soube que agora tem um grupo tem uma colônia de férias na UF para superdotados e para altas habilidades. Isso, de certa forma, segregação e tudo. Uma iniciativa muito recente, eu acho que tem... É bem recente. Acho que tem 1 ano e meio, 2 anos. E eu achei sensacional, porque, na verdade, não é questão de segregação. Eu acho que, às vezes, é importante você estar num encontrar grupo seus pares, que você se sinta mais acolhido, mais confortável, mais autêntico, você poder tocar em certos assuntos que, num grupo geral, talvez você não se sinta à vontade para falar, mas também ter ali a aceitação da comunidade em geral, né? Eu acho que também, em contrapartida, as pessoas que não são neurodivergentes, né? Os neurotípicos, né? Que é o que a nomenclatura, eu não sei se mudou, mas
precisam ter um olhar mais acolhedor, mais inclusivo para essas pessoas. Sim. Porque hoje, a última estatística que saiu foi que seria 1 a cada 31. Um autista para cada 31. Foi a última que eu até andei pesquisando. Você está bem atualizado, porque até 3 anos atrás eram para 36, agora a gente fala de 1 para 31. Isso. E a gente fica pensando, a gente precisa incluir essas pessoas. Claro. Porque é um número, assim, expressivo. Qualquer motivo que seja, é um número que está se tornando cada vez maior. E a gente não pode mais fechar os olhos e fingir que essas pessoas não existem. Entendeu? E para quem é neurotípico, abrir o olhar para aceitar essas pessoas, a entender, a incluir, né? Sim. Eu acho que, assim, para o futuro, o que a gente pode levar como mensagem é que a gente precisa mudar, né? O comportamento com relação a essas pessoas. Claro, né? claro. Então, assim, é importante ter a colônia de férias lá, que o cara vai poder desenhar, vai poder ficar 2 horas falando sobre o mesmo assunto com o cara, mas é importante que ele possa também ir para a população talvez geral. A colônia cotidiana seja importante também. E poder também ali, né, compartilhar até da diferença que ele tem, porque eu acho que a gente aprende com o diferente. Quando você convive com uma pessoa, por exemplo, na turma do meu filho, muitas mães vieram conversar comigo que o Dudu ensinou muita coisa para os filhos delas, entendeu? Quando você tem um olhar assim positivo sobre aquela situação, você aprende, a criança aprende a lidar com outro que é diferente dela, de repente num grupo, no trabalho, ela consegue se relacionar melhor com uma pessoa. Então isso a gente leva para a vida, essa convivência. E só de entender as diferenças, que no mundo que está tudo meio pasteurizado, a gente está cada vez... Isso que ele falou no início, assim, essas diferenças são fundamentais. E é o que se fala, né, da inteligência emocional. O cara pode ser tecnicamente muito bom, conhecer, saber o último artigo, mas se ele não soubesse relacionar com as pessoas, se ele não soubesse posicionar em determinadas situações, trabalhar empatia, em grupo, né? não tiver empatia, ele não vai ser talvez o assim, que mais se destaque. Às vezes a pessoa não tem o mesmo conhecimento técnico, mas ela tem outras atribuições, né, que ela desenvolve, né, outras competências, né? Sim. Que vão torná-la uma pessoa que talvez aquilo aí, a parte técnica, nem seja o mais importante, né? Então, eu acho que é uma discussão, né? Que a gente está preparando essas crianças até para incluir na sociedade, no mercado de trabalho, aceitar a ideia do outro, saber escutar, saber incluir, a parar para pensar naquilo que o cara está falando, mesmo sendo diferente do que a gente acredita, né? O que a gente para pensar, será que é isso mesmo? A gente, né? Acho que isso traz até uma reflexão com relação a isso, né? E assim, pensamentos, assim, ideias que são divergentes da média, né, tendem em alguns momentos da história da humanidade a levar a gente para frente. Sim. Né? Então, são coisas que acontecem de forma pontual, que fazem com que o desenvolvimento da humanidade ocorra, tenha algum tipo de inflexão ali. Né? Geralmente são pensamentos que são fora da caixa. Sim. Né? Não são aquelas coisas que a gente faz sempre, todos os dias. É claro que a constância é uma coisa fundamental. Claro. Mas não é disso que a gente está falando aqui nesse momento. Acho que a gente tem que levar em consideração que guinadas acontecem também. Sim. Né?